Senhor. Amém. Aqueles que foram escolhidos, aqueles que obedeceram ao Evangelho, e hoje nós somos a igreja do Senhor, povo de Deus. Glória a Deus, amém. Irmãos, abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 2. Jeremias, capítulo 2. O versículo é o 13. Então, Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Coladinho com Isaías. Capítulo 2. O versículo é 13. Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 13. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Mais uma vez, irmãos. Versículo 13. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Aqui, irmãos, é o profeta Jeremias falando por Deus para o povo. O profeta Jeremias, ele profetizou 40 anos. Os últimos reinados, Jeremias participou de todos eles, sempre chamando o povo, sempre falando aquilo que Deus tinha lhe confiado. O contexto aqui do povo naquele tempo, em questão de sociedade, vamos dizer assim, estava em declínio moral, ético e principalmente espiritual. Eu queria chamar a sua atenção que aqui o profeta, ele está direcionando isso a, como ele fala, Deus falando através dele, o meu povo. Ele não está falando os povos. Ele não está falando o povo. Ele não está falando aquele povo. Ele está falando, Deus falando através o meu povo. Esse povo tem feito duas maldades. Então Deus ainda pontua essas duas maldades. E quem é do povo de Deus? Como é que Deus trabalhava no meio do seu povo? Esse povo aqui que agora se volta contra Deus, e no livro de Jeremias nós vamos ver que o povo não virou só o rosto, mas virou as costas para o próprio Deus. O Deus que tirou aquele povo com mão poderosa e que foi testemunho naquele tempo antigo do Egito, com as pragas, com a maior potência mundial no tempo que era o Egito. Deus provou quem era Deus. Deus pega o povo e tira o povo dali com mão poderosa. Deus guia o povo no meio do deserto. Deus sustenta o povo no calor intenso de dia, no frio da noite. Deus coloca a coluna de fogo. Deus levanta homens para levar o povo, como Moisés. Deus faz tudo para atender o seu povo, com o propósito de dar ao povo a terra prometida. Claro, até então uma terra física, a Canaã. Mas a Canaã física que manava leite e mel. A Canaã de Deus ia ser o rei supremo daquele povo, e aquele povo ia ter gozo, ia ter descanso. Aquele povo não era mais escravo como ele era antes no Egito. Aquele povo ia ter sua terra, aquele povo ia poder cultivar, aquele povo ia poder levantar, ia poder edificar, aquele povo ia poder cultuar o Senhor. Eles iam ser pessoas livres, com Deus no comando. O Deus que sempre foi rei, o Deus fiel e poderoso.
Deus sempre cuidou do povo, desde o direcionamento até a terra de Canaã. Quando entra na terra de Canaã, os vizinhos sempre querem atacar e tomar aquela terra rica e próspera, aquele povo onde uns tinham tanto que eles tinham como a tribo de Levi para sustentar. Deus conduz o povo a não ser avarento e ele institui as suas leis de forma perfeita na sociedade. Deus coloca uma tribo e coloca as outras com tanta fartura que eles têm em solo para poder sustentar aqueles necessitados. Deus faz um povo onde não ia ter necessidade, a viúva ia ser amparada, o órfão ia ser amparado, uma sociedade perfeita, onde Deus foi sempre o rei fiel. E Deus sempre cuidando do povo, e o povo estava lá conhecendo e vendo o poder de Deus em toda a sua majestade. Mas chega um tempo que o povo começa a esquecer de Deus, a abandonar o Senhor. E Deus sempre levanta homens, Deus levantou juízes. Deus, quando o povo pede de uma forma errônea, levanta rei, porque o povo vê as nações com rei e pede a Samuel um rei, e aquilo ali para Deus no tempo foi demais, pois ali o povo, desde aquele tempo, já tinha se rebelado contra Deus, não foi contra Samuel pedindo um rei, esquecendo que o rei poderoso sempre cuidava deles, e o povo agora inveja as nações e pede um rei, e levanta um rei, mas Deus sempre cuidando do povo. Levantaram reis e reis sucessores, mas Deus sempre cuidando do povo. Agora aqui em Jeremias, quase no final daquele período dos reis, Deus levou desse profeta, que profetiza, como já falei, por 40 anos. Deus, ele protesta contra o povo. Deus denuncia o povo, não para perder, mas para ganhar, para que o povo se volte para ele. Deus denuncia aquela maldade, essas duas maldades aqui que nós vamos falar hoje. Mas Deus não quer matar aquelas pessoas, Deus não quer destruição. Deus quer continuar cuidando daquelas pessoas. Deus quer continuar sendo o rei do seu povo e daquela nação, o povo que ele escolheu, o povo que ele cuidou, e o povo que ele separou, e o povo que ele sempre quis e sempre deu o melhor, porque Deus é fiel. Amém. Mas o que é que o povo faz? O povo de Deus, ele levanta esse ponto, duas maldades. Qual é a primeira maldade? Eles abandonam a Deus. Eles abandonam o manancial de águas vivas. Eles esquecem, eles começam a trabalhar por orgulho, por vaidade, por conta própria, por soberba. Eles começam a edificar por si próprios, eles começam a ter as suas próprias vidas. Eles não querem mais ser dependentes de Deus. Pois nós sabemos que quando nós somos dependentes de Deus, nós carecemos de uma intimidade profunda com Ele. Nós necessitamos estar em aproximação, e pedir referência, pedir ajuda e ser guiado por Deus. E sabe, irmãos, por que é que muitas pessoas, por que é que todo o povo abandonou a Deus? Porque às vezes é difícil, nós temos interesses, sonhos e realizações. E sabe, muitas das vezes nossos sonhos não são compatíveis com o de Deus. E por nós sabemos que nós vamos ser reprovados naquele nosso desejo, naquela nossa atitude e naquela nossa escolha, o que é que fazemos? Não pedimos conselho. Não esperamos o tempo de Deus. Somos precipitados, fazemos por conta própria. Então talvez isso seja a raiz do problema. Porque todos nós queremos as bênçãos de Deus. Ninguém quer cavar cisterna, ninguém quer ter trabalho. Nós queremos ser do Senhor. Mas quando nós nos lembramos que temos que esperar do Senhor e esperar aquilo que Ele sabe que é melhor para nós, e que quase sempre não vai ser aquilo que está segundo o meu orgulho, a minha vaidade e o meu sonho, é muito difícil. E o que é que eu faço? Eu não peço mais conselho a Deus. Eu não deixo mais na mão de Deus e digo, mas Senhor, seja feita conforme a tua vontade. Porque eu sei lá no fundo, que a vontade de Deus não é a vontade que eu estou tendo naquele momento. E por isso, irmãos, desde aqueles tempos, muitos abandonam a Deus. Querem Deus. O povo, irmãos, não tinha saído de Judá. Aqui estava muito complicado, pois o reino já tinha se dividido. O reino de Israel
já tinha sido acabado, agora quer só ajudar. O povo estava naquele território, o povo estava ainda escutando alguns profetas, não escutaram Jeremias. O povo estava querendo um rei, o povo estava fazendo sacrifício, o povo estava guardando de alguma forma o sábado, o povo estava de alguma forma fazendo algum tipo de ritual para Deus, mas longe de Deus. O povo estava até honrando a Deus com os lábios, mas o coração deles estava longe do Senhor, abandonando a Deus porque eles queriam viver suas próprias vidas. E é por isso que nós acabamos, com o passar do tempo, abandonando a Deus, continuando em prédios, continuando participando de culto, da ceia, ofertando alguma coisa a Deus, pregando para algumas pessoas, falando de Deus, lembrando, cobrando a justiça, mas infelizmente, muitas das vezes, estamos longe do Senhor. Muitas das vezes, quando vamos escolher, quando vamos sair para comprar uma coisa, nós não temos o direcionamento e nem pedimos e nem esperamos a vontade de Deus. Quando nós vamos conversar com uma pessoa, quando nós vamos tomar satisfação, muitas das vezes nós deixamos Deus lá e vamos por nossa conta. No trabalho nos sentimos reis e até dizemos, não, eu sou cristão, eu estou na igreja, mas não mexa comigo não. Eu sou cobrado no meu trabalho. Sabe o que a Bíblia diz? Os funcionários têm que ser bons apenas com os bons patrões? Não. Por bom e por mal. Por que vai ser glorificado a Deus? Sabe o que é que Deus diz sobre as mulheres ser submissas aos seus maridos? É só aos maridos que faz tudo dentro de casa, é um bom cristão, uma boa pessoa? Não. Como é que o marido tem que cuidar da esposa? Como é que nós vamos viver nossa sociedade? Como é que nós estamos cuidando das nossas quatro paredes? Será que Deus está edificando a nossa casa? Será que Deus está guardando a nossa segurança? Como é que está sendo o trato com nossos filhos? Salmo 127, se Deus não edificar a casa, em vão, é trabalho perdido, é prejuízo, em vão trabalham os que edificam. Se Deus não guardar a cidade, em vão trabalham os sentinelas. Os filhos dos pais não são uma maldição. Hoje nós vemos como às vezes pais eles se minam uma bênção, sabe, irmãos? Que triste, a bênção que ele quer falar é maldição. E começa de pequeno. E muitos pais olham para os seus filhos porque querem público, querem ser pregadores, querem mostrar o seu conhecimento, querem forçar os filhos a ingressarem na religiosidade, dizendo que é cristã, forçam a ter uma vida totalmente diferente, não são exemplos dentro de casa, moral, ética e conduta, são legalistas, fariseus, e esquecem que os seus filhos são como flechas. Os seus filhos são aqueles que vão continuar a sua carreira de Cristo. O pai, quando morre para dar a vida, ou a mãe, ou um cristão, se a semente cair no chão e não morrer, ela não vai conseguir crescer, não vai dar frutos. Mas nós, irmãos, não estamos mais dispostos a morrer. As nossas falácias, as nossas pregações domingo após domingo, o nosso elogio para aquele que pregou e pregou toda a verdade, não passa disso. Ninguém quer mais morrer, ninguém quer mais esperar de Deus, ninguém quer mais recuar, ninguém quer mais ter a necessidade, ninguém quer mais morrer, ninguém quer mais sofrer o dano, ninguém quer mais ser humilhado, ninguém quer mais ser manso, ninguém quer mais chorar. E Jesus diz, esses são os bem-aventurados, porque esses estão com Deus. Esses não abandonaram Deus, porque eles confiam no Senhor. Esse povo, irmãos, aqui desse tempo, tinha rei, tinha até um certo tipo de prosperidade, estavam fazendo um ritual, estavam dizendo que queria Deus, como ele diz assim, em que nós te abandonamos, Deus? Deus, o que é que nós estamos fazendo de errado? Estamos lá dando sacrifício do animal, estou dando dízimo, eu guardo o sábado, Senhor, o que é que tu está cobrando de nós? O que é que tu ainda quer? Eu vou para o culto todo domingo, quando dá a Bíblia, eu trabalho, às vezes vou visitar um irmão, vou para o culto na semana. Senhor, eu deixei muitas coisas para ser crente agora, Senhor, o que é que tu ainda quer de mim?
E Jesus falou: aquele que não renunciar à sua própria vida e não perder, não é digno de ser seu discípulo. O que Deus quer de nós, irmãos, é a nossa vida por completo. É um sacrifício vivo, santo e agradável. Muitas das vezes o sacrifício de nossas próprias vidas que nós estamos entregando a Deus é uma vida cansada do trabalho, dormindo nas reuniões, vindo para um culto como esse, doido que o irmão termine a pregação para me voltar para casa, porque eu tenho meus afazeres, orando para que chegue a segunda, porque amanhã eu tenho uma reunião, eu tenho uma produção no trabalho. Como é que está a nossa vida? Será que nós estamos nos entregando por completo ao Senhor? Como é que nós estamos? Será que nós não abandonamos a Deus há muito tempo? O povo acreditava que não tinha abandonado a Deus, porque eles acreditavam que em morar em Israel, e estar fazendo aqueles rituais, e estar fazendo alguma cerimônia, algum ritual, era o suficiente. E hoje, irmãos, como é que está a situação da igreja do Senhor? Como é que está a situação hoje do povo de Deus, hoje em dia, a noiva de Cristo? Como é que nós estamos nos adornando, nos preparando? Como é que nós estamos nos entregando por completo nossas vidas? Será que é só no domingo como esse, nessas quatro paredes? Como é que está a minha vida dentro de casa? Como é que está o meu culto, o meu trabalho, o meu testemunho? Como é que as pessoas enxergam para mim? Às vezes é muito fácil eu alegar e com orgulho dizer: rapaz, é muito difícil ser crente, porque todo mundo no trabalho me aponta. As pessoas só veem meu erro. Poxa, se você às vezes não demonstra nenhuma qualidade cristã, já é difícil, mas as pessoas só orgulham em dizer que nós somos muito apontados, nós somos muito crucificados, e dá uma humildade disfarçada de que você é um coitado. O povo de Deus, irmãos, não é assim. Deus sempre cuidou do seu povo. E Deus cuida até hoje. Não falta nada para nós. O que foi que Jesus disse? Não ande preocupado porque é a vez de comer ou vestir. Não se preocupe, olha só. E nós temos, irmão, o justo nunca passa necessidade. O justo não passa fome. E sabe o que acontece no meu hoje do povo de Deus? É o povo que mais murmura. No trabalho, no seu trabalho, quem são os piores funcionários? Onde o seu patrão? São os cristãos, são os crentes. Na vizinhança, quem são os piores vizinhos? Na escola, quem são as pessoas piores? E não é, irmãos, porque nós estamos vivendo o Evangelho, não. Analise. Às vezes não é. Às vezes nós cobramos, queremos que as pessoas vá para o nosso culto, seja do jeito que eu sou, mas o nosso comportamento, a nossa vida, está longe de Deus. E com a boca confessamos. Mas como é que nós vivemos numa sociedade corrompida? Como é que está sendo a nossa vida? Como é que está sendo a nossa pregação em silêncio ao povo que padece cada vez mais? É muito fácil dizer que estou com Deus e não abro mão de Deus, fechado com Deus, não quero largar Deus por nada. O povo aqui, irmão, estava do mesmo jeito, mas Deus declara: o povo já tinha abandonado. Essa é a primeira maldade do povo, abandonar o Deus Altíssimo, não tendo confiança. E qual é a segunda maldade? Aqui vai dizer, ele fala de duas, se lembra? Qual é a segunda maldade que ele fala? Se lembra? O que? Cavalo. Não é isso? Essa minha versão é muito antiga, mas é cisterna, é poços, rachados. A minha fala rota, mas cisterna rachada. Quebrada, não tem sustentação. Primeira coisa que o povo fez: esqueceu de Deus, abandonou, virou as costas. Como se não bastasse, o povo começou a fazer seu próprio reservatório, o povo começou a fazer seu próprio Deus, começou a colocar em cisternas feitas por ele próprio a sua confiança. Tinha a água corrente viva que não parava, mas o povo cava uma cacimba, cava um poço profundo, para ter ali o seu sustento, para ter ali a sua individualidade, para que ele tenha uma vida sem precisar de quem? De Deus. Porque o problema sempre foi esse, irmãos. É a necessidade de Deus. Nós queremos que Deus nos abençoe, nos proporcione coisas boas, mas quando nós nos lembramos que dependemos dele em tudo, e que está nas suas mãos as nossas vidas, e que
nós temos que perder a vida por amor de Deus, sabe o que é mais fácil? Eu viver minha própria vida, eu ser autossuficiente. E é hoje o que acontece, como lá naquele tempo. A autossuficiência me beneficia, porque eu vou viver minha vida, eu vou ter o que comer, o que beber, o que me agrada, o que me sustenta, e eu não vou precisar mais da interferência de ninguém. Muito menos do Deus que quer mudar, que não aceita quase tudo que eu quero na minha vida. E aí eu faço a minha própria vida, eu faço o meu próprio sistema de sobrevivência. O povo esquece de Deus e o povo começa a edificar, a cavar suas próprias cisternas para ter uma vida autossuficiente. E por que o povo quer ser autossuficiente? Porque ele não quer ser submisso por completo ao Senhor. Muitas atitudes que nós tomamos e não pedimos conselho de pai, mãe, irmãos mais velhos, anciões e principalmente Deus. Nós sabemos lá no fundo que não era para fazer aquilo, mas nós fazemos, porque a minha vontade tem que ser matada. Isso é cavar cisternas e ter mantimento para que eu não venha precisar de ninguém, para que ninguém opine e mude o curso do desejo da minha vida. O povo fez isso com Deus, porque o povo queria viver sua própria vida. Cavou cisternas de águas. Mas sabe, irmãos, como sempre, sabe o que é que acontece com a cisterna que nós cavamos e fazemos e gastamos caro, colocamos produto? São cisternas rachadas. São cisternas rachadas. Pode botar água que você quiser, à vontade, mas você nunca vai estar satisfeito, nunca vai saciar a sede. Sempre vai faltar, porque são cisternas rachadas. É uma caixa d'água que você enche quando chega a água e fica ali um pouco de tempo. E você fica alegre, o coração jubiloso e afoga minha alma. Agora pode descansar porque tem água aqui para me viver aqui alguns dias. Mas quando você vai usar, quando você vai precisar do copo d'água, que você abre a torneira, está vazio. Porque, irmãos, a cisterna que nós cavamos e fazemos, ela nunca vai ter águas. Vai ser sempre cisterna rachada. Foi assim que o profeta Ageu, depois do cativeiro, falou para o povo: vocês estão trabalhando, não estão fazendo a obra de Deus, vocês pegam o salário de vocês e colocam num saco, mas é um saco furado. É um bolso furado. Vocês enchem o bolso de dinheiro, mas quando vocês passam um pouquinho, vocês vão colocar no temado. Por quê? Porque são bolsos, são saquetéis furados. Muitas das vezes a cisterna que nós cavamos, devido ao nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa vida predominante, a nossa altivez, quando nós vamos buscar, está vazia, porque foram cisternas feitas por nós e não teve a aprovação do Senhor. Porque o que o Senhor, irmãos, quer dar para mim e para vocês são fontes de águas vivas, águas que jorram, águas que dão vida, águas que nunca cessam. Mas para isso, nós precisamos confiar no Senhor, esperar no Senhor, estar na presença dEle. E isso é o que impediu o povo de querer estar bebendo dessa água. O povo quis viver a sua própria vida. E isso, irmãos, é o que impede muitos de nós hoje de estarmos na presença do Senhor. É procurarmos os nossos meios, os nossos artifícios, a nossa inteligência. É procurarmos a ajuda com os outros povos. Aqui, quando o povo estava vendo que Deus ia destruir, Babilônia estava vindo, no contexto de Jeremias, o povo, em vez de buscar a Deus, de se arrepender e abandonar suas cisternas e buscar a Deus, sabe o que foi que o povo fez? O povo buscou a ajuda dos egípcios, dos assírios. Aqui em Jeremias vai falar isso. E às vezes estamos assim, quando Deus nos denuncia e nos chama ao arrependimento, a sua presença, em vez de nós nos voltarmos ao manancial, à fonte de água viva, nós procuramos até irmãos que são complicados, que são queixosos, murmuradores, para defender a minha vida e para que eu não abandone aquilo que eu quero viver.
nós procuramos pessoas do mundo, nós procuramos pessoas de fora para dar a aprovação para mim, para ser para mim uma pessoa que me ajude naquilo que eu quero provar para todo mundo que eu estou certo, e eu vou provar que eu vou vencer da minha maneira. Esquecemos de nos arrepender e se voltar para Deus, e procuramos a aliança com os inimigos do próprio Deus, e dizendo que temos que sobreviver, porque eu sou uma pessoa que estou no caminho de Deus, estou na igreja, e eu era uma pessoa má, eu não quero mais ir para o mundo, mas irmãos, talvez isso não seja estar na presença de Deus. Talvez já abandonamos Deus há muito tempo e nem nos percebemos. Muitos ainda estão cavando suas cacimbas atrás de águas, mas são águas que passam. Só do Senhor, nós temos fonte de águas vivas. Lá em João, olha o que é que Jesus fala com essa mulher. João capítulo 4. João capítulo 4, versículo 14. Olha o que é que Jesus fala para aquela mulher que entendia de cacimba. Ela estava ali no poço, ela tinha que pegar água todo dia para o mantimento. João capítulo 4, versículo 14. Olha o que é que Deus sempre declara para o povo, olha o que é que Jesus declara hoje. João 4, 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Que possamos, irmãos, procurar essa água, que possamos procurar essa fonte, que possamos ser dependentes do Senhor. A sua cisterna que você está cavando hoje pode até ter um pouquinho d'água, mas ela é uma cisterna furada. Ela não vai lhe dar água para a eternidade. E sabe, não dá vida não. Ela vai lhe dar cansaço. Ela vai lhe dar cansaço. Ela vai lhe dar problema. Ela vai lhe dar morte. Porque você vai passar toda a vida trabalhando para conservar essa cisterna furada. Em Deus, irmãos, nós temos águas vivas. Em Deus, na água que Jesus, na água que Deus estava sempre dando para o povo, nós temos a vida eterna. Amém?